Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia, por mais uma semana que se inicie. Depositamos a nossa confiança naquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há. Primogênito de toda a criação, unigênito do Pai, primogênito na ressurreição, todo aquele que nele crê e persevera nas obras de justiça, alcançarão a salvação, a vida eterna, da qual o Pai nos atrai até Ele, enviando o Espírito Santo em seu nome, com a ascensão de Cristo. E nós, através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes, os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, porque, como ele nos disse ontem, todo aquele que persevera na sua virtude, as obras de justiça, juntamente com a fé, não há condenação. Ele levou sobre si, todas as maldições que a lei expôs, ele é cumpridor. A Bíblia diz que se ele não tivesse vindo, ninguém seria como culpado, mas como ele veio, por ser o elo da perfeição, por ter cumprido toda a lei, a fé é cumpridora da lei, e como ele cumpriu, todo aquele que está com o coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós, também é cumpridor, como ele diz, vós sois vencedores, Paulo diz, vós sois vencedores, filhinhos, em Cristo Jesus, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Filhinhos, vós já vencestes os falsos profetas, os anticristos. Quem é o anticristo, senão aquele que se opõe à verdade, o Espírito da verdade. Vigiai e acautelai-vos do fermento dos fariseus, pois muitos têm surgido com falsas filosofias, vãs doutrinas que nada nos acrescentam. Vigiai com os sinais, porque eles fariam sinais ilusórios, segundo opera o poder do ar, aquele que é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Não é de se admirar, porque o próprio ladrão se disfarça de anjo de luz, juntamente com os seus conservos que o seguem. Muitos são os que seguem doutrinas de demônios, e temos que ficar atentos. A Bíblia diz que fariam até fogo cair do céu. Se não ficasse atento, até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados. Por isso, através do exercício constante da fé, nós alcançamos o discernimento. Discernimos entre o bem e o mal. Através do discernimento, nós examinamos os espíritos, examinamos as profecias. Jesus, ele disse, a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Preferiram seguir as trevas. Já aquele que resplandece das trevas, aquele que sai das trevas e resplandece a luz, ele alcança a sabedoria que despedaça todo o jugo, que os seus dias são prolongados aqui nesta terra. Porque o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, a função dele é que os dias sejam abreviados, para que não alcance a salvação, a iluminação, e muitos têm sido corrompidos, muitos têm sido levados, a Bíblia diz, como ondas teológicas, que vai e vem e nada lhes acrescenta.
são como neblinas que logo se dissipam, né? Não adianta, não há mover, né, sobrenatural. Porque se não se fala pela boca do grande profeta, que só há um grande profeta, um único bispo, um único bom pastor que deu a sua vida por amor de seus amigos. Ele disse: aquele que fazer a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Será, né, a mãe quando adentrar a Jerusalém celestiosa. Todo aquele que faz a minha vontade, além de um irmão, ganhou um amigo na adversidade. E nós seguimos o amigo, o irmão Jesus Cristo, dia após dia, que é aquele que nos livra de todo mal, nos livra do tentador, aquele que nos ensina através do seu Espírito, através das advertências, o amigo Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro, né? O advogado que nos defende do tentador, aquele que persevera ouvindo as suas advertências, permanece no caminho, aquele que não tem ouvidos e não ouve a sua voz, aquele que tendo olhos mas não vê, está à beira do caminho. A Bíblia diz que há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Há mais esperança para o tolo do que para o insensato. Porque o insensato, uma vez iluminado, agora retrocede, segundo o véu lhe é colocado quando se lê a lei de Moisés, e está com uma consciência que antes era a mente de Cristo, agora está como mente cauterizada, já não se vê a luz que resplandece, e agora a Bíblia diz que o estado de uma casa, quando estava limpa, adornada, quando estava purificando e santificando, e retrocede, aqueles espíritos malignos que estavam a vagar, voltam com outros 7 piores, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o seu primeiro estado. Por isso temos que andar vigilantes, dia após dia, sendo santificados, purificados, segundo o Evangelho, do qual gera os filhos na fé. Está escrito: ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Tanto aqueles que ensinam têm que falar pela boca do grande profeta, e tanto aqueles que ouvem tem que seguir não a homens, tem que seguir a Cristo Jesus. Todo aquele que ensina a seguir o Mestre, porque ele diz: desde agora não haverá mais mestre entre vós, vós sois irmãos. Ele disse ainda: nascido do ventre de mulher, João Batista foi o último e o maior, mas aqui quem vos fala é o menor e maior no reino dos céus. Ele, lembrai-vos do lava-pé, ele dizia assim aos discípulos: vós já estáis purificados por a palavra que eu vos tenho declarado nos últimos tempos. Nem todos, porque ele sabia daquele que estava com o ouvido tampado e os olhos fechados. Judas, o Iscariote, o que amou o prêmio da injustiça, que traiu. Mas também ele dizia: é necessário ainda vos lavar o pé. Pedro mesmo diz que não permitiria. Ele disse: aquele que não permitir não tem negócio comigo. Mas porque ainda era necessário os pés? Para que eles calçassem a sandália da preparação do Evangelho, para que eles estivessem com humildade, mansos de coração, porque ainda se discutia com os filhos de Zebedeu quem seria o maior entre eles. E ele nos ensina: vós, a autoridade que vos concedo do reino dos céus, não é como a autoridade dos governantes que dominam sobre o povo. Sabemos que a autoridade que ele nos concede, conquistamos ela através do serviço, servindo com humildade. Se conquista com um coração submisso,
na reverência, né, na obediência. Assim como ele venceu, Deus o fez um pouco menor que os anjos, e pela submissão do coração, pelo cumprimento da lei através da fé, ele despojou todos os principados, as autoridades, os governantes, as nações que amotinam em vão, os herodianos, aqueles que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo, a seita, né, os saduceus, os fariseus, os anciãos, aqueles que ele diz: fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eram somente ouvintes e não praticavam, né, a verdade. Assim, Jesus já condenou, né, todos aqueles que perseveram segundo o espírito do erro. Ele a sabedoria desta era perversa que já vai desvanecendo. Ele é aquele que aniquila. A Bíblia diz que muitos sábios iriam tropeçar na sua própria sabedoria para que fossem refinados. Aqueles que têm ainda o nome inscrito na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, que têm ainda o direito de comer da árvore da vida. Porque aqueles que naufragaram e blasfemaram contra o seu espírito, a Bíblia diz: a estes nem oreis, né? Porque tem pecado que não é para a morte, né? Mas outros já estão condenados, e são aqueles que ele nos falou por esses dias sobre a ignomínia. O próprio Deus permite que eles acreditem em suas próprias mentiras e se encham de imundícia cada dia que passa. Pois está escrito: aquele que santifica, santifique-se enquanto há tempo. Aquele que está purificando, purifique-se enquanto há tempo. Aquele que estiver na imundícia, suje-se enquanto ainda há tempo. Apocalipse está escrito: compra de mim um ouro puro e refinado, a prata refinada 7 vezes no fogo. Compra do alto a sabedoria pura e refinada. Compra colírio para ungir os seus olhos, né, para que possam ver. Compra vestes para tampar a vossa nudez. Porque muitos são os que consideram ricos, mas ricos para eles é aquilo que é abominável diante de Deus. A riqueza da qual nós consideramos, e alguns consideram como lucro, para nós é como prejuízo, né, porque almejamos aquilo que é eterno, aquilo que está no alto. O nosso celeiro é celestial, não é terreno, né? E a nossa riqueza está na tábua de um coração de carne contrito, como odres novos recebendo vinho novo. Falamos de uma sabedoria com maturidade, né? Não como meninos, como crianças que estão no leite espiritual. Comemos carne, né, e nada gloriamos. Gloriamos antes em nossa fraqueza, porque quando estamos fracos, a sua graça nos basta e ele nos aperfeiçoa dia após dia, né? E perseveramos segundo a esperança, a caridade, segundo aquilo que é eterno, né? Não amantes de mundo e o que há no mundo, porque estes são os pobres e miseráveis que almejam somente o que é terreno, né? Nós almejamos a eternidade, né? E estamos com uma consciência nos acusando como cumpridores da lei através daquele que é o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, né? Ele é que cumpre em nós, porque se nós estamos nele e ele em nós, somos cumpridores pela fé, ministros de uma nova aliança, né? Não envolvemos em cerimoniais, né? Como o próprio Deus já dizia na antiga aliança, que já não suportava aquelas tradições judaicas, purificações exteriores, lavar de mãos, purificações em tanques. Ele dizia: estou a ponto de vomitar suas solenidades, suas festas de luas novas. Assim hoje
ele, de geração em geração, ele não precisa de mais tempo para conhecer o homem. E assim ele está a ponto de vomitar todos aqueles que perseveram segundo o espírito de erro, segundo obras de lei que são impossíveis de o justificar, buscando honra e glória de homens. O próprio Cristo diz: se assim procedo, nada sou, nada posso, né? Buscai do alto, buscai aquilo que é possível, aquilo que é impossível para homens, para Deus tudo é possível ao que crê pela fé, né? Estes são aqueles que permanecem inabaláveis, porque aquele que crê, tudo lhe é possível. Aquele que está segundo a rocha, né? Que o vê não como uma pedra de esquina e nem como um tropeço, mas o vê como um alicerce verdadeiro, do qual, através do exercício constante, nos solidifica dia após dia, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, cingindo a espada ao herói na cintura, revestindo do capacete da salvação, usando o escudo da fé, do qual apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, revestindo a couraça da justiça, bem-aventurados que têm sede de justiça, né? Cingindo os lombos, a cintura com a verdade que é o Espírito, porque está escrito: todo aquele que discorre como homem, ele é mentiroso. Deus é verdadeiro, mas aquele que discorre segundo o seu Espírito é o que está com a verdade e é o que prevalece. Porque aqueles que são meramente obras humanas, uma hora tropeça, né? É chegado o tempo de indignação. A Bíblia diz que por um tempo eles até venceriam os santos, mas quando chegasse o tempo de indignação, o tempo de ira do Cordeiro, já não iam prevalecer, e muitos são os que têm tropeçado e caído, e assim aquele que não se arrepender e continuar perseverando segundo o espírito do erro, assim também tropeçará e cairá. Mas o próprio Deus permite, porque eles têm que colher, né, o seu plantio, colher as suas próprias más atitudes que recaem sobre as suas cabeças, e já não há mais esperança. Por isso, vigiai e orai sem cessar, perseverando nas obras de justiça, né? Porque dele não se permite zombar, tudo aquilo que plantares certamente colherás. Há mais esperança para aquele que ainda está com pneuma, com fôlego de vida, juntamente com o Espírito Santo, que comunica ao nosso pneuma, fôlego de vida, e acatamos as suas advertências, ouvintes e praticantes do Evangelho, porque aquele que somente é ouvinte engana-se a si mesmo, né? E em mais uma semana que se inicia, perseverantes na verdade, no Espírito, no amor, no dom supremo, aquele que exorta, aquele que usa da vara da disciplina, né, aquele que está com amor, porque ele, através do exercício constante, ele discerne entre os que servem e não servem, e ele exorta para que venham se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus crimes, né, onde quando louvam e adoram estão com o coração distante, quando levantam as mãos aos céus estão cheios de sangue de inocente. E a vontade que nós temos, porque nós não alegramos na morte dos ímpios, até mesmo Deus não agrada. Quem somos nós para agradar? Deus disse: vigiai, não alegrais da queda de vossos inimigos, antes que eu abençoo os vossos inimigos e deixo vós sem a vossa bênção. Por isso, temos que orar pelos inimigos, pelos adversários, orar por todos os santos, né? Orar para que venham se arrepender e jamais julgarmos que somos fortes, porque aquele que julga que é forte, cuide-se para que não caia, né? Por isso é necessário sempre reconhecer que somos carentes e necessitados da graça que nos fortalece dia após dia. E em mais um dia nesta perseverança, um dia com graça, com sabedoria, para que os dias vão bens e longos nessa terra,
rumo à salvação e à vida eterna. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.